Você ligado no Central Podcast, estamos começando mais um Vitrine Alternativa. E para você que quer entender um pouco mais como é que funciona, o Vitrine Alternativa, a gente dá voz às pessoas que querem falar, querem contar a sua história, falar do seu negócio e também falar principalmente do valor agregado ao seu negócio, do quanto esse negócio pode ajudar outras pessoas. E hoje, com muita alegria que a gente está recebendo aqui nos estúdios, a Mariane Dalcin, que é a diretora responsável, proprietária da Dalcin Comunicação, também nessa parceria com o Aramis Serafim, da DIS Comunicação e Negócios, para contar um pouco da história dela. E assim, como eu conheço a Mari já há algum tempo, então fica um pouco mais fácil de contar dessa história, porque eu conheço muito dessa história, a trajetória, especialmente da Mari, desde que ela chegou lá de Itaguaí até aqui a cidade de Sorocaba. E hoje tem uma das principais empresas de comunicação e marketing aqui da cidade de Sorocaba. Eu não exagero quando a gente fala da região metropolitana de Sorocaba. E para você que está acompanhando esse episódio aqui do Vitrine Alternativa, já deixe seu like, siga a nossa página também no Instagram, tá bom? Para você acompanhar todos os vídeos, todo o nosso material. E Mari, legal demais ter você aqui, obrigado, até porque a Mari cedeu também esse espaço dentro da Dalcin Comunicação para a gente realizar o Central Podcast e o Vitrine Alternativo. Tudo bem, Mari? Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, lisonjeada aí com as suas palavras, né? E claro, para quem conhece a gente, estão vendo, né, que embora o André seja também um dos jornalistas mais espetaculares que eu conheço, hoje imparcialidade zero aqui, Nossa, né? que judiação de cedo! Não, Rasgação de ele cedo. é, gente, olha, parcial hoje, né? Mas Tá. enfim, para quem conhece, né, nós dois como jornalistas acompanham aí a nossa, a gente começou essa amizade 16 no anos. âmbito profissional, né? É, Acabamos virando grandes amigos. As pessoas sempre acompanharam muita gente para lá e para cá, né? Não é que eu exato. falo, não só profissionalmente. Então, para quem conhece, sabe que a gente vai ficar rasgando cedo aqui, mas sabe que é de coração e é tudo muito recíproco o que você disse. E acaba ficando um pouco confuso, né? Dalcin Comunicação, DIS. É, Mas, enfim, só para explicar isso contextualizar. de trás para frente, é, Dalcin Comunicação, vem de Dalcin, né, do meu sobrenome. Sempre foi uma agência desde lá de trás, né, desde da Perfil Comunicação, onde Uhum. a Sandra Navarro foi minha sócia, era muito voltado para assessoria de imprensa. Aos poucos a gente foi agregando outras áreas da comunicação, a gestão das redes sociais, enfim. Hoje, como a gente tem um trabalho voltado para uma comunicação 360 mesmo, que envolve site, gestão de tráfego, Uhum. automação, tudo isso. Então, eu tenho como parceiro o Aramis, e ele tem a ARS, né? Ele sempre foi da área de TI, de automação. Hoje é gestor de tráfego, né? De excelente qualidade também, posso falar Uhum. com propriedade. E juntos a gente criou a DIS, que é a Dalcin Serafim, para que nós mantivéssemos as nossas marcas, tanto a Dalcin como a RS. E claro que dentro da DIS, que é o nosso grupo de comunicação, a gente tem muitas outras ideias de outras marcas e outros projetos que a gente vai envolver Uhum. nessa nossa grande marca. E ó, a DIS, Comunicação e Negócios, a Dalcin Comunicação, que é esse braço também mais voltado à área de comunicação, a DIS engloba tudo, mais a questão do marketing, questão de gestão de tráfego e tudo mais. Mas o que me chama atenção, e aí me permita também a gente entrar nesse lado, Mari, é a gente falar um pouco sobre essa capacidade de negócios que você desenvolveu. Porque a ideia do Vitrine Alternativa é também mostrar que as pessoas contem a sua história. Eu conheço muito da sua história e eu vejo assim o quanto você saiu de jornalista para uma empresária de sucesso aqui em Sorocaba e uma articuladora de negócios. Tanto é que tem eventos aqui que a DIS realiza, a Dalcin Comunicação realiza, para justamente fomentar o network. Sim. Eu acho que, olhando hoje para trás, eu acho que você tem razão quando fala, né? Eu acabei deixando. Não deixei de ser jornalista, Uhum. porque tá no coração, né? Desde criança sempre foi um sonho, e isso eu consegui realizar através da minha formação.
Mas a partir do momento em que você abre um negócio, em que você vê que depende de você, né, o seu lucro, o seu salário, Uhum. outras pessoas dependem de você, os seus colaboradores dependem de você, os seus clientes, né, dependem daquele bom trabalho, então você automaticamente acaba virando uma empresária, uma empreendedora, né? E aí, de repente, você descobre que não tem outra alternativa. Você tem que ser o RH, você tem que ser o financeiro da sua empresa, você tem que ser vendas, principalmente vendas. Então, se isso é uma empresária de sucesso por, né, encarar tudo Uhum. isso, sim, eu sou um empresário de sucesso, Sim, nesse como não? sentido, Ué, como né? não? Não tô falando que poder resolver tudo isso, abraçar tudo isso, só quem empreende mesmo, né? Você agora com esse seu projeto do podcast não deixa de empreender, embora Uhum. você tenha hoje, né, o seu trabalho na rádio, Sim. enfim, é um trabalho à parte, e aí você vai sentir que, né, não que você já não valorize, mas valorizar a gente está do outro lado, né, que é esse dia a dia, você fala, não, depende única e exclusivamente de mim, acordar, levantar, fazer Uhum. acontecer, é, é, eu até comentei hoje com uma colega nossa, falando por telefone, o quanto a gente acaba trabalhando muito para os outros. Isso sempre aconteceu muito na minha vida. Eu sempre trabalhei muito para o outro. Eu me dediquei, me entreguei. Eu nunca me importei de trabalhar até tarde, de virar à noite. Você já acompanhou isso na minha vida também. Sim. Então, de repente, por que não fazer isso por mim, né? Então, se eu tiver que trabalhar mesmo 10, 12, 15 horas, que eu já gosto mesmo, então que seja para mim, né? Que seja por mim. Sabe uma outra coisa que me chama atenção também nesse trabalho que você realiza aqui na DIS, com a Dalcin Comunicação? Eu vejo você valorizando muito o lado do empresário, do seu cliente. Você tem um laço muito estreito. Eu não sei, arrisco dizer que quase de amizade, tem a relação profissionalmente quase de amizade. E eu acho que isso engloba demais e ajuda demais a você entender as dores do seu cliente e entender o perfil dele para passar também a mensagem que ele quer. É mais ou menos isso? Vai mais ou menos por aí? Esse trabalho que vocês realizam? É importante, mas eu acho que é o perfil também de cada pessoa. Eu sempre falo que eu sou muito comadre, né? Pego para falar com uma pessoa por telefone, fico horas no telefone. Inclusive, você falando e eu lembrando que eu tenho um áudio de 2 minutos de uma cliente para Tá ouvir, bom, a gente acaba porque ela rápido. estava comentando A exatamente Mari é esse. workaholic, eu vou ter que liberar ela rapidinho então, que ela é Não, eu muito lembrei atarefada. agora, você foi falando, e eu lembrei que hoje eu comecei a falar com ela de um outro assunto, e ela começou a contar a dificuldade para abrir a nova sede, e enfim, de repente a gente já estava trocando ideia e conversando como assim, se fôssemos duas amigas de longa data, sabe? E aí, por fim, eu não consegui continuar a conversa, eu tenho que ouvir esse áudio dela, porque eu quero parar, ouvir e responder com atenção. Isso é o meu perfil. Eu passo muito isso para os meus colaboradores, que faz a diferença. Às vezes parece clichê dizer, o nosso atendimento é personalizado. A gente tem mais que obrigação que atender dessa forma. Mas eu acho que é do meu perfil, né? Ouvir. De repente o cliente está lá, é, começa, né? Quer conversar sobre o colaborador dele, quer conversar sobre o faturamento dele que caiu, às vezes quer conversar que sei lá, houve uma separação né, do casamento no meio desse período, e aí acaba contando por que algumas coisas aconteceram. E quando você vê, você fala, não, parece que acaba sendo até um pouco que psicóloga. Então é Dalcin Comunicação e Terapia Integrada. Mais ou menos. Ou quando fala que é a Mari Teresa de Calcutá, né? É. Mas assim, eu tenho esse prazer de ouvir. Mas assim, na empresa, eu sempre falo, as principais pessoas são os colaboradores. Em seguida, vem os nossos clientes. Porque se os meus colaboradores estão felizes, se os meus colaboradores incorporam os valores da minha empresa, eles vão atender com excelência os meus clientes. Então, eu já ouvi isso. Imagina, o mais importante são os seus clientes que te pagam. Não, porque eu não faço sozinha. A minha empresa hoje não sou sozinha. Se eu entrego com excelência
o trabalho do designer, se eu entrego com excelência, a copy, o texto da arte, se eu entrego com excelência, o atendimento full time dos meus funcionários, se ele tem resultado com gestão de tráfego, tudo isso é um time por trás. Então, primeiro, eu valorizo os meus clientes. Então, assim, eu defendo como uma mãe mesmo, uma leoa, se, tipo, ofender, tratar mal, alguma coisa com os meus colaboradores. Em seguida, meus clientes maravilhosos do coração, sou muito grata, claro, né, abençoo diariamente a vida deles, óbvio, para que eles continuem me pagando, né, para que a gente possa sobreviver, mas primeiro eles, né? Você também já acompanhou algumas situações da Sim. minha vida em que eu briguei com o cliente porque o cliente foi mal educado, por exemplo, com o meu funcionário. Não, não, aqui ninguém grita com eles. Se eu não grito, ninguém grita. Ninguém vai tratá-los assim. E é engraçado que tem muita empresa que preza mais pelo cliente do que pelos colaboradores. Não sabe ver esse valor do colaborador e fazer essa gestão das pessoas para o bem da própria empresa, né? Não, porque eu não faço sozinha, né? Se eu ainda fosse aquela Mari, simplesmente assessora de imprensa, na qual eu mesma atendia, eu mesma fazia o follow-up, eu mesma conseguia publicar e tudo mais, poxa, sou eu, Mari, sozinha. Claro, a pessoa mais importante é o meu cliente, eu tenho que fazer meu cliente aparecer. Mas hoje, com o tamanho da equipe que a gente tem, com a quantidade de clientes que a gente tem, não, eu tenho que priorizar aqui dentro para que o trabalho lá fora saia com excelência. Eu sei que a Mari é muito organizada, ela gosta de planejar tudo, ela tem tudo planejadinho, ela gosta de ter a fala fácil na ponta da língua, mas eu sou repórter e eu sou provocador. Então eu vou te cutucar e talvez te pegar de surpresa, mas eu quero ouvir espontaneamente a cara dela, ela Ai, vai me matar. Mas esse desenvolvimento, eu queria que você falasse um pouco de chegar, sair de tudo que você passou como jornalista, assessora parlamentar, chegou a ser diretora de comunicação de Piedade, até chegar aqui. Eu acho que o desafio desse, o quanto isso agregou valor para que hoje a Dalcin Comunicação seja essa empresa, que você valorize mais os seus colaboradores, tenha esse tratamento diferenciado também com os seus clientes. eu acho que eu passei por muita coisa no sentido de realmente sair da cidade pequenininha, vir para a cidade grande. Eu Itaguaí sempre tem brinco. 12 mil 12 mil habitantes? habitantes. Tipo, Xuxa em Lua de Cristal. Eu cheguei aqui na cidade grande, tipo, meu Deus, e agora? Né? Passei por muita coisa, fui tratada muito mal, passei dificuldade financeira, é, passei por traições, assim, né, no âmbito profissional, sabe? Aquelas puxadas de tapete mesmo que a gente pode falar. Levei calote, sabe? Mentira. Eu passei por tanta coisa que na Foi época. isso que construiu essa Mari? Eu acho que sim. Na época eu não entendia muita coisa, né? Então eu ficava assim, por que, meu Deus? Por que comigo? Por que comigo? Eu não acredito que isso está acontecendo. E os meus pais, com toda a experiência política deles também, então em alguns momentos eles falavam assim: não, a gente deixou você passar por isso. Você precisava passar por isso, sem que a gente te avisasse que isso poderia acontecer, para que você aprendesse sozinha. Porque mesmo que eles dissessem, eu não ia aceitar, eu ia ter que viver aquilo. Então, hoje eu olho e vejo que tudo que eu passei era para ter sido exatamente como foi. Absolutamente tudo. Porque eu sempre mantive os meus valores. Eu nunca. Como eu posso dizer? Nunca deixei toda a minha criação, tudo que eu pedi, nunca deixei de ser a Mari, momento algum. Uhum. Então, eu segui o caminho da minha criação, da criação dos meus pais, e com isso eu percebi que o que as pessoas fizeram comigo ao longo desse tempo eram delas. São pessoas que são assim. E aos poucos você vai acompanhando até o que essas pessoas, quem elas são, o que elas Uhum. passam, o que elas são hoje, enfim. O mundo dá voltas, Um né? dá voltas. Então, assim, e eu mantive ali firme, com uma fé, né, inabalável, assim, que eu possuo, que eu segurei. E aquela sensação também de ter berço para onde voltar, eu sempre falei isso, Uhum. né? Graças a Deus eu tenho para onde voltar, eu tenho meus pais, tenho minhas raízes, tenho minha família.
Então, eu acho que tudo que aconteceu foi para que eu realmente chegasse aqui hoje e tivesse mais discernimento, para que eu tivesse mais serenidade para encarar algumas coisas. Eh, Falei com a minha mãe hoje, aliás, falei no telefone hoje com umas 5 pessoas que estavam pensando, porque as pessoas, né, quase não ligam mais, mas hoje eu falei É. no telefone com muitas pessoas. Inclusive, falei com a minha mãe, contando para ela de uma determinada situação pessoal. E aí eu comentei, falei assim, mãe, a Mari de 3 anos, aquela de 3 anos atrás, ela ia surtar, ela ia lá pedir justiça, sabe? Vou processar, porque a pessoa me fez isso, não sei o quê. A Mari de hoje é assim, como é que a gente pode resolver? Assim, tá bom, e a partir disso acabou, esqueceu? Então, beleza, vamos pra frente e fica, porque senão o meu tempo, eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu falo, meu tempo é dinheiro. Então, assim, o tempo que eu fico lá remoendo aquilo, xingando, querendo justiça, brigando, não sei o quê, eu falo assim, não, eu vou lá prospectar meus clientes, fazer novos contratos, fazer novas propostas, cuidar bem dos meus colaboradores. Hoje mesmo fiquei um tempão fazendo, eh, ajudando, né, colaboradores novos, sobre o processo da empresa. Ó, você não está entendendo aqui, o que pode facilitar para você? Vem aqui, vou te ensinar, vou te ajudar, e tudo com uma paz, assim, com uma serenidade que antes eu não tinha. Uhum. Então, acho que todo esse processo foi muito importante para o meu amadurecimento. E o quanto isso agrega de valor hoje para dar o sim, então? Você acredita que essa condução, o jeito que você conduz, com todo esse aprendizado, é o que acaba norteando também para você ter sucesso profissional dentro da Dalcin, para viabilizar alguns dos projetos que vocês têm? Muita coisa não depende só de mim, mas eu juro que eu sou o meu melhor, assim, eu falo que quem passa por aqui, quem já trabalhou comigo, e eu acho muito legal que, né, teve quem já saiu e voltou, tem quem saiu para algum outro crescimento e mantém amizade comigo. Então, assim, eu acho que eu fiz, eh, ajudei algumas pessoas e, eh, com o meu trabalho, essas pessoas também, né, ganharam muito conhecimento e tudo mais. Eu acho que o fato de poder passar isso para as pessoas, ter essas pessoas do meu lado e esse aprendizado todo que eu acho que faz sim essa diferença, sabe, no dia a dia. Mas como eu disse, eu não estou sozinha, né? E assim como tem colaboradores com perfis diferentes, né? Uhum. Tem quem chega e arrasa e já faz tudo de uma vez, tem quem tem um pouco hoje de dificuldade de aprendizado, né? Tem uma série de situações, mas eu estou sempre aqui para tentar entender, tentar ajudar, tentar aperfeiçoar, né? Eles até brincam assim, gente, para Mari mandar alguém embora, tipo, tem que ser algo muito surreal, assim, muito inusitado, porque fora isso eu vou até o fim do tanto que eu puder te ajudar, te ensinar, Uhum. te tornar uma pessoa melhor, além de profissional melhor. Essa parte de praticidade para resolver as questões, o quanto também isso ajuda a você passar, você falou mesmo que consegue desenvolver isso com os seus clientes, né? De passar a orientar muitas vezes, ser a terapeuta. Esse valor agregado também ao seu trabalho, dessa praticidade que você desenvolveu, é algo que você percebe também que é mais fácil para orientar os seus clientes, para ter uma assertividade também no trabalho de comunicação, de marketing? Ah, eu acho que sim, porque você acaba, como empresa, você acaba incorporando aquilo que o cliente passa. Então, por exemplo, eu posso entregar um post maravilhoso, um texto maravilhoso, aquilo pode engajar, pode ser perfeito. Mas se a pessoa for comprar o produto, por exemplo, dessa pessoa, e ela chegar lá e tiver uma atendente com cara de inferno lá, não adianta, foi O tudo que por seria uma água atendente abaixo. com cara de inferno? Ah, é aquele povo que, sabe, tipo, mal pago, eu não sei, infeliz. Mal pago. É, Ai, ai. e o que resolve? Não resolve, porque não adiantou o meu post, não adiantou meu texto, não adiantou ela colocar lá R$ 1.000 de tráfego pago se a atendente dela está infeliz, se não é comprometido, não sei o quê. E aí, muitas vezes, por eu entender esse lado também, então eu acabo incorporando o dia a dia do meu Uhum. cliente. Né? Então, você fala, eu te entendo, eu te entendo quando, ou por exemplo, no outro dia, teve uma falha numa entrega de determinada demanda aqui do cliente,
Eu falei, olha, eu não gosto de falar sobre isso, mas eu estou passando por uma dificuldade agora, que eu estou com funcionários novos aqui, não é o padrão da nossa empresa. Mas está aqui, vou resolver, né? E não fiquei reclamando, contei que houve essa situação, mas já está aqui, já estou resolvendo. E aí o cliente falou: Não, fica tranquilo, eu passo por isso direto. Nossa, não consigo achar mão de obra, não sei o quê. Aí vira essa conversa na qual a gente fala: Poxa, aqui também é difícil. Porque às vezes você fala: Ah, é uma agência de marketing. Que legal! Uhum, Tipo, as pessoas acham que é aquela vida que a gente posta constantemente, assim, uhum. né? Só alegria, só churrasco, diversão, e fazer post, ficar no Instagram o dia inteiro. Não, tem responsabilidade, tem compromisso, tem bronca. Então eu sei o que o cliente passa às vezes também, sabe? Uhum. Então eu tento ouvi-lo, assim como às vezes eu espero isso de volta, né? Às vezes Uhum. quando acontece alguma coisa aqui, alguma falha assim, e eu conto, eu espero essa mesma empatia do meu cliente, porque ele também é Eu empresa, não né? sei, eu vejo um lado do seu trabalho, do trabalho que vocês fazem, DSQ, a DSCast, aí, a Deskcast tem A também. DSCast é o nosso podcast também, que eu tenho a honra de apresentar também, o DSCast da DIS Comunicação. Mas o trabalho que vocês fazem dentro da DIS Comunicação, da Dalcin Comunicação, eu vejo um lado muito humanizado. E eu acho que isso que falta um pouco. Talvez esse valor de humanizar e valorizar a marca, valorizar o trabalho, mas ao mesmo tempo valorizar a humanização com que o seu cliente deve tratar o cliente dele, eu acho isso que é válido. No final agrega valor também, não? É uma coisa que eu sempre falo também, voltando ao que eu passei. Eu tive chefes ruins, sabe assim? E que assista, não tô nem aí. Eu tive chefes que me E trataram mal agora? pra E quem foi cacete. chefe? Pode falar Agora cacete? pode, Me aqui é trataram livre. mal pra cacete, assim, me esculacharam, sabe? De tipo, mandar. Imagina, antigamente podia, né? Hoje, imagina se você falar assim Ah, com hoje. alguém. Mas assim, de chefe, falar assim: sai da minha sala, você é burra. Tipo, passei por situações assim que eu falava assim: meu Deus, eu nunca quero ser esse tipo de pessoa. Então, até isso, até essas pessoas que passaram pela minha vida acabaram me ajudando Te a me ensinando. tornar uma pessoa compreensiva. Né? É claro que às vezes, né, o Aramis fala assim, tu leva muito pro coração, e ele mais razão. Mas tem hora que não tem como. Por isso que eu falo, a pessoa tá aqui. Eu brinco com os colaboradores, às vezes, falo, assim, poxa, vocês têm que confiar em mim, não mente pra mim. Porque, tipo, pô, o cara foi lá, bebe domingo, aí vem morrendo de ressaca aqui, fica falando que, que enxaqueca. Não sei o que, meu, porra, você que ressaca. Tô vendo sua cara. Então, tipo, vai lá pra sua casa, vai dormir, toma água, depois você volta a trabalhar, porque você não vai render. Uhum, Mas me fala, uhum. sabe? Tipo, Sim. ele veio um chifre, tô triste, de mal, na cama. Cara, eu não sei, eu nunca tomei um chifre, eu acho. Mas deve doer pra caramba. Tipo, vai lá na sua casa, chora, Ai, vive ai. esse luto e volta amanhã. Só não vem aqui tipo, atrapalhar o nosso trabalho, ou ficar triste lá com cara de inferno pro meu cliente, entendeu? Então, às vezes eu falo. E aí, quando eu passo para ele essa confiança em mim, quando eles me dão liberdade para brincar, sabe, de xingar, de tirar sarro, isso fica um ambiente mais leve. Uhum. Eles podem De contar confiança comigo. também. Aí eles contam comigo, eles me contam o que está acontecendo. Eu consigo hoje, às vezes, assim, enxergar o dia que ele não está bem, o que, que aconteceu. Se possível, eu chamo na minha sala e falo: está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar com alguma coisa? Uhum. Então, assim, entrevistando uma pessoa um dia, ela falou assim: não é possível. Parece que é um paraíso trabalhar com você. Eu falei: só você vindo para você saber. Uhum. Então, assim, quem tem essa experiência de trabalhar comigo pode falar que acho que, assim, 98% vai falar. Esses Uhum. outros 2%, né? Vamos ver o que, que foi que aconteceu. Porque de mim saiu tudo, o meu melhor, o que eu pude ensinar, o que eu pude fazer. E esse é o objetivo do nosso Vitrine Alternativa, porque é lógico, quem conhece a DIS Comunicação e Negócio, quem conhece a Dalcin Comunicação, sabe do trabalho que realizam os profissionais, que realiza a Mari, que realiza o Aramis. Agora, e esse lado que a gente quer mostrar? São os valores da empresa por trás de um trabalho realizado. Então, um trabalho é muito bem feito, de sucesso, mas conhecer esse lado é o nosso objetivo também do Vitrine Alternativa, é contar também esse lado do profissional, esse storytelling, já que estamos falando em termos de marketing e tudo mais, o storytelling é muito bacana também. Então, é esse o nosso objetivo, é trazer o valor de uma empresa, o valor do negócio, para você ter conhecimento. E esse é o nosso objetivo aqui,
Por isso, eu queria agradecer a Mariane Dalcin, a Mari. É difícil falar Mariane Dalcin, só na formalidade aqui do podcast. Mas como é podcast, também dá pra falar Mari, que é minha grande amiga. Por isso que eu perguntei se podia falar cacete, né? Pode falar o que você quiser aqui. O podcast permite isso. Isso que é o mais maravilhoso. É se enforcar na corda da liberdade, podcast. Isso é sensacional. Lógico que não dá pra apelar, né? Mas a gente deixa liberdade. E agradecer e parabenizar mais uma vez pelo trabalho que vocês realizam. Você, o Aramis, todos os seus colaboradores. É um trabalho muito bacana, muito sério e de valor agregado, que é isso que é mais legal. Então, obrigado por contar um pouquinho da sua história, viu, Mari? Para proporcionar que as pessoas conheçam também um pouco mais da Mari gente, além da Mari empresária. Obrigado. A Mari, gente, eu falo, não é só essa serenidade aqui também, não, né? Tem a Mari com uma TPM, tem a Mari estressada, tem a Mari que xinga no trânsito, tem tudo isso, mas eu acho que é muito legal, parabéns pela iniciativa, eu quero que, né, você tenha muito sucesso. Amém. Eu tô aqui para ajudar, um beijo para sua Mari também, que hoje está aqui ajudando a gente. Tem mais uma Mari. Mariana Bruna tá lá na parte técnica hoje. Depois você faz o corte certinho lá na edição. Ó, meu jeito. A Mari centralizadora. Depois, na hora de editar, você coloca a foto dela para as pessoas conhecerem. Coloca. Pode deixar. Então, eu quero ter muito... Com esse fone de ouvido aí, ficou bonita, né? Eu quero que vocês tenham muito sucesso. Amém. Eu quero que, né, muitas pessoas tenham a oportunidade de sentar aqui, porque muita gente pensa, poxa, eu queria ser entrevistado pelo André Fasano, e, né, que tenha essa oportunidade de vir aqui, de contar a sua história, de poder utilizar isso nas redes sociais, de poder pôr para fora, de se sentir um entrevistado mesmo, de poder valorizar o seu negócio, porque independente do seu segmento, independente da sua profissão, o André vai te ouvir, o André vai puxar essa conversa, né? Vai fazer com que você se sinta à vontade para me falar. Obrigada, quero voltar para poder falar muitas outras coisas. Não, aqui tá aberto, espaço aberto. Né? Poder contar um pouco mais do nosso dia a dia também, do que acontece, né? Do lado de cá do balcão, no marketing e tudo mais, como empresa. E obrigado, muito sucesso. E é isso aí. Obrigada, Mari. Obrigada, André. E bora, gente. Entre em contato com o André, veja como participar. Ai, que bom, porque a Mari já fez a propaganda, como uma boa marqueteira que é também, já aproveitou e já fez a propaganda. Então, ó, nossos canais de comunicação já estão na descrição desse vídeo. Então, se você também quiser contar um pouco da sua história e mostrar o valor da sua empresa e como esse valor pode ajudar outras pessoas, entre em contato com a gente, porque esse é o objetivo do Vitrine Alternativa. Foi por isso que o Central Podcast foi criado, para dar voz e vez a você que também quer participar, quer ter um podcast. A gente volta em breve com mais uma edição do Vitrine Alternativa dentro do Central Podcast. Tchau!